Tu lembra do Matheus Bertotto, um jogador que chegou e começou muito bem nas categorias de base do Internacional, sobe pro profissional e era um jogador que naquele momento era comparado como o próximo grande camisa 5 que o Inter teria. Nesse vídeo eu quero te falar como que aos 32 anos de idade, o Matheus Bertotto já encerrou a sua carreira como jogador e agora vive num outro ramo de negócio. Mas só antes de começar esse vídeo com novas informações, principalmente sobre a carreira desse atleta, deixa o gostei nesse vídeo, te inscreve aqui no canal do Varfoot e também ativa o sininho de notificações. Além disso, deixa aqui nos comentários qual outro jogador que já passou pelo Inter ou é cria das categorias de base que tu quer ver eu falando por aqui, tá bom? Para quem não lembra, o Bertotto é um jogador que surgiu muito cedo, lá atrás. A gente tá falando de um atleta que surgiu em 2014, nas categorias de base do Internacional, e já em 14 ele começa a se destacar bastante, principalmente naquele time que nem existe mais, né, do Inter B, que era o time sub-23. Do Inter B, ele é emprestado rapidamente para a equipe do Resende, que é um time do Rio de Janeiro. Só que ele volta depois, já no comecinho de 2015, fica uma temporada por lá, e em 2015 ele já sobe profissional. Ele sai, ou seja, do Inter B, não chega a subir profissional, mas quando ele volta do Resende, ele já sobe e começa a ganhar oportunidades naquele momento com o técnico Diego Aguirre, e teve também ali o finalzinho por parte até mesmo do Abel Braga. Depois disso, já na metade de 2016, ele fica 1 ano e meio, ele teve muitos problemas de lesões no Inter, a gente lembra muito dessa situação, não foi um jogador que conseguiu ter rodagem dentro do Inter ou sequer uma sequência, e além disso foi um jogador que, se a gente for pensar, ele teve somente uma grande atuação, ou melhor, uma grande partida que todo mundo lembra, que foi aquela partida contra o São Paulo, que foi inclusive um jogo dentro do estádio Beira-Rio. De resto, ele não conseguiu ter outras oportunidades. Após isso, ele acabou indo para a equipe do Joinville em 2016, que disputava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ele acaba sendo rebaixado com o Joinville em 16. Depois disso, ele volta ao Internacional já em 17, o Inter na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Em 17, ele vai para a Ferroviária de Araraquara, que era um time do futebol paulista, que estava tendo já uma certa ascensão. Fica até a metade daquele ano. E ele depois volta ao Inter, não consegue ser emprestado para outro clube. E no começo de 2018 ele é emprestado para o Veranópolis. Tu não lembra do Veranópolis, né? Que é um time que recentemente até chegou a decretar falência. Ele fica até o final do Campeonato Gaúcho no Veranópolis e vai em março de 2018 para a equipe do Juventude, onde ele fica até o começo de 2019. Ou seja, consegue pelo menos ficar quase uma temporada. E aí ele fica no Londrina por 1 ano. E no Londrina ele até começa a ter uma certa sequência, começa a jogar um pouco, né? Fica de novo 1 ano e no começo de 2020 ele vai para o Novo Hamburgo. Isso já um pouco antes, né? Se a gente for falar, já aos seus 26 para 27 anos. No Novo Hamburgo ele fica até abril, até dia 30 de abril, até o finalzinho ali do Campeonato Gaúcho, quando encerra o seu contrato. E aí ele fica livre do mercado, não consegue achar um novo clube e a partir disso ele acaba encerrando a sua carreira. Sim, encerrando a sua carreira. Isso a gente está falando de um atleta com 28 anos que já encerrou. E o que o Matheus Bertotto faz hoje? Antes de falar sobre isso, eu tenho que te falar que esse jogador teve apenas 112 partidas no profissional, teve 6 gols e 1 assistência, teve 14 jogos dentro do Campeonato Brasileiro, acabou não fazendo gol, acabou não dando assistência. Se a gente for falar principalmente do desempenho dele dentro do Internacional, foi um jogador que conseguiu ter apenas 16 partidas e ele conseguiu fazer 1 assistência. O clube no qual ele mais conseguiu atuar foi o próprio Juventude, onde ele fez 22 jogos com um gol marcado. No Novo Hamburgo, que foi o último clube que ele passou também, ele conseguiu ter uma certa sequência, teve 19 jogos, também com gol marcado. E no Londrina ele teve 17 partidas, também com gol marcado. Hoje, para quem não sabe, o Matheus Bertotto ele virou empresário e ele tem uma empresa de cogumelos, sim, que é a Bertotto Cogumelos, que é um jogador que produz e vê, principalmente a empresa dele subir e crescer muito com a entrada no Grupo Zafari. Os produtos do Bertotto hoje são vendidos no Zafari. Para quem aqui é de Porto Alegre, para quem aqui é da região, sabe principalmente, né, como que é um supermercado grande, é uma linha muito grande, e o Bertotto criou esse novo empreendimento, que é vender cogumelos, e acabou encerrando a sua carreira como jogador. Até se a gente for olhar, por exemplo, hoje o perfil do Bertotto, ele ainda continua colocando os lances, né, dele na época, principalmente do Londrina, mas é um jogador que foi cedo, depois dos 28 anos de idade, encerrou a carreira, teve muitos problemas de lesão e hoje vive no ramo completamente diferente, no ramo empresarial, no ramo até alimentício, né, se a gente pode falar sobre isso, dentro de uma indústria de cogumelos.
inesperado realmente esse fim do Bertotto, por jogador que lá atrás a gente tinha uma certa expectativa. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, te inscreva no canal e ativa aqui o sininho de notificações. Deixa aqui nos comentários qual outro jogador que já passou pelo Inter ou é cria da base que tu quer saber, que eu vou estar fazendo conteúdo aqui nesse canal, tá bom? Grande abraço, valeu, falou e fui!